Hello, students! Sejam bem-vindos a mais um ano letivo. E você que está entrando agora na nossa escola, seja bem-vindo ao Polivalente. Meu nome é Tarsila Guimarães, eu leciono língua inglesa e serei professora de muitos de vocês. Nós vamos agora apresentar mais alguns professores do quadro de linguagens para que vocês possam nos conhecer melhor, tá bom? Já volto aqui. Prazer. Nice to meet you. Olá, queridas e queridos estudantes do Colégio Polivalente. Meu nome é Ana Paula, sou licenciada em Educação Física e esse ano estarei ministrando com vocês algumas disciplinas da área de linguagens. Espero que nosso ano letivo seja próspero, produtivo e que eu venha somar na construção da aprendizagem significativa de vocês. Oi, turma. Como diz Smith, cada um só tem a vista da montanha que escalar. Assim sendo, venham junto conosco escalar a montanha do aprendizado e num futuro bem próximo deslumbraremos um horizonte de sucesso e gratidão. Aqui quem fala é a professora Deide Moura, trabalho com língua portuguesa e redação. Sejam todos bem-vindos à nossa escalada 2022. Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane, mais conhecida como Procris. Sou licenciada em Educação Física, mestre em Educação. Cheguei no Colégio Polivalente no ano de 2019, onde eu trabalho com a disciplina de Educação Física. Desejo a todos um excelente ano letivo. Um grande abraço. Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos ao ano de 2022. Eu sou a professora Cleusa Oliveira Rodrigues. Estaremos trabalhando produção textual, linguagens e sociologia. Muito bem, estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Professora Karina Rodrigues, formada em letras, habilitação em português e inglês. Provavelmente nós iremos trabalhar com redação, LPLB ou pitch. Welcome, seja bem-vindo. Olá, sou a professora Edilane, sou licenciada em português e espanhol pelo NEB. Estou há 10 anos na rede estadual, porém sou novata no Colégio Polivalente. Leciono LPLB, produção textual e espanhol. Sejam bem-vindos. Olá pessoal, meu nome é Pablo Santos, sou professor de Educação Física, pós-graduado em Fisiologia e pós-graduado em Cinesiologia. Com vocês também dou aula de Biologia e Iniciação Científica. Então desde já quero dar as boas-vindas e que esse ano venha ser um ano muito produtivo para todos nós. Estou aguardando vocês, hein? Bem, agora que vocês já conhecem o quadro de professores, nós vamos agora falar um pouco com vocês sobre a multiplicidade da linguagem no tempo e no espaço. Foi um projeto que a gente fez no primeiro trimestre de 2021, que os alunos adoraram. Alguns vão rememorar, outros vão conhecer, através de um aulão de revisão sobre este projeto, que foi um sucesso no ano passado. Então, atenção, divirtam-se e a gente se vê no Poli. Boa noite, amores. Digitem aqui no chat se vocês estão conseguindo me ouvir bem.
Sim, estão me ouvindo bem? Ok. Ok. Boa noite, Camila, Clara, quem mais? Douglas, Gerivaldo, Lorena, Pro Ruth, Pro Cris, Pro Deide. Vem chegando aí, meu povo, chama geral. Vamos iniciar exatamente às 19h05, tá? Oi, Ana, boa noite. Oi, Joeliton, boa noite. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos à nossa live de encerramento. Daqui a 2 minutos a gente começa a apresentação, tá bom? Oi, Tailã, boa noite. Pro Edivânia chegou. Oi, Prodir. Oi, Cassiane. Reconheço vários nomes aí dos nossos bate-papos lá nos grupos. Tô sentindo saudade das quartas-feiras à tarde, a senhora, prof. Ô, amor. Tem sido muito legal nossos encontros, né? Muito legal mesmo. Olha, que chique, nossa diretora, Pro Lilian. Oi, Pro Lilian, boa noite. Também sentiremos saudades, gente. Nosso bate-papo muito legal. Muita interação, muita troca. Vai fazer falta. Mas vai fazer falta de linguagens, viu? Porque logo em seguida terão outras áreas, outros projetos, tá? Protita, boa noite, Protita. Começa quando? Não vai parar, não. Teimar? É isso mesmo? Não vai parar, não. A gente encerra oficialmente semana que vem com a avaliação, né? O processo de avaliação, de encerramento mesmo, com a atividade avaliativa. Por isso a gente decidiu fazer hoje essa live de revisão para dar uma recapitulada geral em tudo que a gente viu no projeto. Aí depois da semana que vem, que é a nossa avaliação, na semana seguinte já começa a outra área. JK, boa noite. Tá com sono, JK? Acorda, viu, JK? Ô, Pro, obrigada, Pro Lilian, como sempre arrasando. Galera de linguagem super afiada. Novamente dou boas-vindas às professoras que já estão aí. Pro Deide, Titinha, Edivânia, que eu chamo carinhosamente de Didi, Cris, que eu chamo carinhosamente de Miga. Quem mais? Pro Ruth tá aí também, Rutinha. Daqui para lá podia dar mais uma revisão. Então, por isso que a gente está fazendo em live, Camila, porque essa live você vai poder assistir quantas vezes você quiser até o dia da prova. Então, por essa razão, a gente decidiu fazer em modelo de live, tá? Gisele Tarsila Lindon. Obrigada, Gi. Começa que horas? Agora, Amanda. Eu falei que era 2 minutos e os 2 minutos acabaram. Vamos lá? Bem, queridos, boa noite a todos e a todas que estão aí nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Numa aula, né? Não deixa de ser uma aula, mesmo que de forma remota. Essa live tem como objetivo a conclusão do ciclo das atividades curriculares complementares da área de linguagens, né? O título está bem aí no nosso primeiro slide, a multiplicidade da linguagem no tempo e no espaço, reflexões sobre a variação linguística, né? Esse foi o nosso tema. E como eu falei para vocês, o objetivo dessa live é
recapitular tudo que nós vimos no decorrer dessas 10 semanas. Estamos na 10ª semana. E semana que vem nós faremos a avaliação de encerramento mesmo desse ciclo, tá? E aí logo em seguida vocês terão atividades curriculares complementares de outra área. Boa noite para quem está chegando aí. Essa flor tem um canal, gente. Não estou aqui fazendo divulgação no meu canal, não, viu, povo? Eu precisei criar um canal, né? Desde quando eu morava nos Estados Unidos, eu criei esse canal para conseguir fazer com que a minha família visse alguns vídeos que eu precisava postar para eles, não era tão fácil enviar pela internet, e aí esqueci o canal para sempre. Quando foi ano passado, eu tive que acabar reativando o canal, e esse ano também, para postar algumas coisas de vídeo para os meus alunos, fazer essas lives, como a gente fez a live de abertura e agora essa live de encerramento, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Vai chegando aí, meu povo, chega chegando aí. Lógico que eu ia começar assim, né, gente? Fala sério que eu não ia começar assim. Então, nós temos aí Vocês vão participar dessa nossa live o tempo todo, viu? Porque nós resgatamos alguns trabalhos que vocês participaram no decorrer dessas quase 11 semanas com a gente, né? E aí, esse trabalho que eu estou abrindo aí como mensagem de abertura da live vai ser a mensagem inicial, né? E o trabalho que vocês postaram na abertura do nosso projeto, que foi a respeito da pandemia, né? A loucura em tempos de pandemia. Ela gasta muito, Cristiano. Então, nós temos aí, né, uma foto enviada pela aluna Elisete dos Santos Evangelista, do 2º ano. E aí, né, a gente pediu que eles criassem em forma de meme, vocês, né, em forma de meme, o que eles quisessem a respeito da pandemia, né, os sentimentos relacionados à pandemia, e aí nós recebemos essa foto. E aí um meme dizendo, eu só queria 2 coisas, dinheiro e a vacina da Covid. Todo mundo, né? Eu acho que é geral. Eu ainda colocaria a vacina da Covid primeiro e depois o dinheiro, porque sem vacina é complicado, né? Talvez a gente não tenha nem saúde para gastar esse dinheiro. Então, assim, nós iniciamos com essa mensagem aí. Foram trabalhos maravilhosos, né? A gente já deu esse feedback para vocês. Mas essa mensagem aí de abertura, tá? Vai chegando aí, meu povo, boa noite. Temos também, alguns alunos também enviaram desenhos, né? Nós temos aí o desenho de Jairo do 3º ano. O Homer Simpson, né? Ele desenhou o Homer e colocou assim, eu depois de 1 ano sem ir ao colégio, com a cara meio de louco. E realmente tá todo mundo meio louco, né? Que saudade de ir para a escola, de ver vocês, nós todos estamos. Não tem um professor aí que não trocasse essa realidade virtual, essa realidade remota, essa loucura que está sendo aulas de forma remota, por estar de volta com vocês presencialmente na escola, mas a gente sabe que isso só vai ser possível depois da vacina, então vamos lá, firmes e fortes com fé em Deus, né? Chegaremos lá. Então, nós temos aí essas mensagens somente de abertura, porque a parte inicial do nosso projeto, A Loucura em Tempos de Pandemia, renderam trabalhos maravilhosos. Quem não fica doida, né, meu povo, se a gente não puder ir para a escola? Então, vamos lá começar a nossa revisão propriamente dita. Para começar, o tema do nosso projeto é a multiplicidade da linguagem no tempo e no espaço. Só que aí, em um determinado momento, a gente falou de língua e a gente concluiu falando de fala. Afinal de contas, professora, qual é a diferença entre linguagem, língua e fala? É fundamental que vocês compreendam a diferença entre esses 3 pontos, tá? E aí, as dúvidas vocês vão perguntando no final. No final, eu vou abrir para que vocês interajam via chat. E aí eu tiro as dúvidas de vocês no que diz respeito a qualquer um desses temas, tá? Trabalhados aqui.
Vamos começar entendendo o que é a linguagem. Gente, a linguagem é a capacidade que o ser humano tem de se comunicar com o mundo, tá? De se comunicar com o outro. Então, daí a gente já entende que a linguagem não é só usar a fala, porque a gente pode se comunicar de outras formas, das mais variadas possíveis, que não necessariamente envolvam apenas a fala, tá? Então, daí vem aquela dicotomia da linguagem verbal e da linguagem não verbal, né? A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras e a linguagem não verbal utiliza qualquer outra coisa. Tipo nossa mãe, na nossa primeira infância, quando a gente é pequeno, que quando a gente aprontava, ela olhava para a gente e apertava assim a boca com o dente, a mãe não dizia um A, mas a gente entendia que quando ela apertava a boca assim com os dentes, significa que ela ia matar a gente na porrada. A comunicação era super eficaz, a gente entendia a mensagem, né? E não precisava necessariamente usar palavras. Então, assim, a linguagem é qualquer forma que nós encontramos de nos comunicar com o mundo, né? Pintores utilizam a sua arte para se comunicar com o mundo, né? Então, nós temos ali as imagens como forma de arte, né? De comunicação, como linguagem mesmo. A dança e os movimentos corporais também são, né, exemplos de linguagem, tá? Nós temos também qualquer gesto que a gente faça, um legal, um valeu, um paz e amor, soltar um beijinho, piscar o olho, isso é forma de linguagem. Então, linguagem, gente, é qualquer forma que o ser humano encontra de se comunicar com o mundo, tá? E perceba que a linguagem aí é o conjunto maior. Dentro da linguagem, nós temos a língua. O que é a língua? A língua é o idioma, tá? O idioma falado por pessoas que convivem em uma mesma nação. Nós temos a língua portuguesa, nós temos o inglês, nós temos o francês, o espanhol e tantas outras línguas ao redor do mundo. Então, a língua é uma forma de linguagem, mas não é a única. Porque as pessoas que não conseguem falar, as pessoas que não sabem ler e escrever, vão se comunicar como? Não se comunica? Se comunica sim, através de outras formas de linguagem, tá? Então, a língua é esse idioma que possibilita que a gente utilize a linguagem de maneira verbal, tá? Lembrando que a linguagem pode ser outra coisa que não apenas o uso da língua, mas a língua está dentro desse contexto de formas de linguagem, né? De diferentes formas de expressão de linguagem, tá certo? Nós temos também dentro da língua a fala, porque se a língua é o idioma, como é que a gente usa esse idioma? De duas maneiras, ou falando ou escrevendo. Então tem a fala e a escrita, tá? Então dentro da língua nós temos a fala de um lado e a escrita do outro. Então nós temos a fala como uma forma de manifestação linguística, né? Uma forma de usar essa língua, e a língua é um tipo de linguagem, tá? E a linguagem sendo esse conjunto maior que acaba englobando todas as coisas, tá? Eu não vou ler aqui agora o chat, não, porque eu vou acabar me perdendo aqui na minha sequência de ideias, mas no final, quando você anotem aí perto de vocês as dúvidas, no final, quando eu disser, gente, agora eu vou para o chat tirar as dúvidas, aí vocês podem perguntar, tá certo? Então, vamos lá. Então, entenderam a diferença entre linguagem, língua e fala? Linguagem, qualquer forma de comunicação com o mundo. Pode ser usando ou não a língua, né? E o que é a língua? Sinônimo de idioma, né? Um grupo de palavras e expressões utilizadas por pessoas de um determinado país, de uma determinada nação. E a fala é uma das duas formas de expressão da língua, né? Que existe a fala e a escrita. Nosso projeto focou na fala, por isso que eu vim passeando até chegar ao nosso ponto principal, tá? Vamos adiante, então. Resumidamente, linguagem, sistema de sinais linguísticos. Lembrando que esses sinais, gente, não são só linguísticos, não. São linguísticos e extralinguísticos, ou seja, usando a língua ou fora da própria língua, porque um gesto
parte de língua nenhuma, é universal. As cores, olha uma forma de linguagem. No Brasil, quando a pessoa está em luto, e em outros países também, qual é a cor que representa que a pessoa está de luto? Digitem aqui para mim. Qual é a cor? Se eu quero me comunicar através da minha linguagem corporal, qual é a cor que eu utilizo quando eu estou de luto? Digitem aqui para mim no chat. O preto, isso aí, Amanda. Então, assim, usar o preto, né, em uma situação de funeral ou até pós-funeral. Eu lembro que as viúvas da época das nossas avós usavam preto o restante da vida, né? Não tiravam mais, ou cores sóbrias, cores escuras, representando que o luto iria continuar, né? Só que tem países que a cor que representa o luto não é o preto, é o branco. Então, na Índia, por exemplo, as viúvas, né, que se casam de vermelho, usam sares da cor rosa, verde, azul, quando elas ficam de luto, elas tiram todas as joias que usavam para enfeitar os seus corpos e passam a usar apenas a cor branca. Então, na Índia, o branco representa, comunica o luto. Aqui no Brasil, nós temos o preto como essa expressão de linguagem. Então, o uso das cores também é uma forma de comunicação, também é um exemplo de linguagem. E veja que isso não tem nada a ver com o idioma, né? A linguagem vai para além do uso da língua, para além do idioma. Os sinais de trânsito, as cores verde, amarelo e vermelho, não querem dizer, não está lá escrito do lado, siga, ou atenção, ou pare. Foi uma convenção criada, né? E quem olha aquela cor sabe qual é a mensagem que quer ser passada. Então, nós temos o uso das cores como forma de linguagem, mas não necessariamente o uso da língua propriamente dita. Então, linguagem é uma coisa ampla demais, certo? E dentro aí nós temos a língua, tá? A língua, como eu já falei, é o idioma, sinônimos, tá? É um grupo de palavras, de expressões, de vocabulário utilizado para pessoas de um determinado país se comunicarem entre si, tá certo? E a fala é uma das duas formas de representação dessa língua, porque tem a língua, eu uso a língua na forma escrita e uso a língua na forma falada, né? Então, a fala é uma das formas de usar a língua. O que eu quero dizer aqui é que a fala é uma forma de expressão individual, tá? Eu falo de um jeito, você fala de outro, seu colega fala de outro, sua avó fala de outro, tá? Mas a língua é uma convenção coletiva, tá? Mas o uso da língua, que é a fala, já é uma expressão mais individualizada, tá? E no que diz respeito à fala e à escrita, eu preciso também esclarecer o seguinte para vocês. Na escrita, meu povo, tá certo, tá errado, tá? Então, não existe, porque eu escrevo dessa forma. Não, meu povo, a convenção é única. Só existe uma forma de escrever casa, só existe uma forma de escrever escola, só existe uma forma de escrever computador. Ou você escreve da forma correta, da forma que virou convenção, ou tá errado. Agora, a fala, a gente vai entender no decorrer da apresentação de hoje que acontece de maneira diferente, tá? Gente, eu vou pedir para essa pessoa que está digitando essas coisas aí no grupo parar de fazer isso, tá? Para não atrapalhar aqui a conversa e a nossa live, tá? Tá atrapalhando aqui e eu vou acabar sinalizando a direção e a coordenação, tá? Por favor, parem com isso. Valeu. Vamos adiante agora. Então, linguagem, língua e fala, essa foi a diferença. Vamos dar continuidade aqui. No início,
falando agora de língua, tá? A gente entendeu que linguagem é bastante amplo, pode usar a língua ou não, mas agora vamos começar os nossos recortes. No início, lembra que nós pedimos que vocês assistissem a esses vídeos, né? E esses vídeos aí, vários vídeos na verdade. E esse vídeo aí, essa imagem aí representa o filme Caramuru, a Invenção do Brasil, que foi uma das nossas atividades no decorrer das nossas semanas, né? No decorrer das nossas atividades. E o objetivo nosso, ao apresentar para vocês o filme Caramuru, a Invenção do Brasil, é porque traz um pouco o contexto histórico da formação da nossa língua, né? Da língua portuguesa falada no Brasil. E fala principalmente, o foco principal é o contato entre os portugueses que chegaram ao Brasil, trazendo a língua portuguesa. E tem também a questão de que, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles não encontraram um país vazio, né? Eles encontraram um país povoado por diversas tribos indígenas, e cada tribo com sua língua própria. Não existia só o tupi-guarani como língua, né? Muitas outras línguas indígenas. E aí o contato da língua portuguesa trazida pelos portugueses com as línguas indígenas que havia aqui no Brasil transformou esse português trazido de Portugal em uma língua completamente diferente, não é? Hoje a gente sabe que o português falado no Brasil é um e o português falado em Portugal é outro. E esse processo de colonização do Brasil e o contato com outras línguas, porque depois vieram as línguas africanas, né, trazidas pelos escravos, depois vieram contato com os idiomas trazidos pelos colonos japoneses, italianos, espanhóis. Então, assim, a nossa língua é uma língua miscigenada, é uma língua em que muitos países, né, muitos outros idiomas tiveram acesso, né? E aí o nosso português virou um português brasileiro. É tanto que os teóricos falam português de Portugal e português brasileiro, né? Então nós temos aí, e quando nós assistimos ao vídeo, eu pedi para vocês para que vocês descobrissem no decorrer do vídeo, do filme, que palavra ou quais palavras vocês conseguiram ver que faziam parte da língua indígena e que hoje nós usamos na língua portuguesa. Aí vocês trouxeram alguns exemplos, né? Trazidos pelo próprio filme. Por exemplo, o chamego, né? Em uma cena. Nós temos também o nome de alguns elementos da natureza, como arara. E aí nós vimos que são exemplos de palavras que vieram das línguas indígenas, trazidas para a língua portuguesa, para a língua que nós usamos hoje. Então, o português falado no Brasil é uma língua bastante miscigenada por conta do próprio processo de colonização do nosso país. Tá certo? Eu vou começar a travar quem está fazendo esses tipos de post, tá? Porque isso aqui não é live para isso não, certo? Vamos dar prosseguimento. Tá. Professora, já entendi o que é linguagem, que a gente pode se comunicar com o mundo de várias formas. Eu já entendi que língua é o idioma falado num determinado país, como, por exemplo, no Brasil, a nossa língua é a língua portuguesa. E eu já entendi que fala é uma das duas formas de usar a língua, porque tem a escrita e a fala. Agora nós vamos para o ponto mais específico do nosso projeto, porque quando a gente falou da multiplicidade de linguagem, a gente estava querendo se referir à variação. Para o que é variação? Variação, meu povo, é tudo aquilo que é diferente de um padrão, né? Tudo aquilo que é diferente
de uma forma única. É variar, né? Se o nosso cardápio é variado, significa que a gente não come apenas um tipo de alimento, a gente come vários tipos de alimento. Então, a variação são as formas diferentes, né, de um determinado padrão. Quando a gente fala de variação, a gente tem que entender que a variação, nesse caso aqui a gente vai falar exclusivamente da variação linguística, a gente tem que entender que a variação linguística é uma variação que vai trazer apenas relação com a fala, certo? Apenas relação com a fala. O que eu quero dizer com isso? Não existe variação escrita, tá bom? Na escrita, ou tá certo ou tá errado. Mas na fala, existe maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, tá? Então, leiam junto comigo aí. As variações, que são chamadas também de variantes ou variedades linguísticas, porque esse é o foco da nossa live, são as ramificações naturais de uma língua, as quais se diferenciam da norma padrão, em razão de fatores como convenções sociais, momentos históricos, contexto, região de um falante ou em que o falante ou um grupo social se insere. Então, meu povo, variação é o seguinte, existe uma norma linguística padrão, né? O que é isso, Tarsila? É aquela língua portuguesa ensinada nas escolas e nas gramáticas normativas, tá? E tudo que for falado diferente dessa norma é variação. Então, variação é qualquer forma diferente de falar aquilo que é padrão, tá? Então, a língua portuguesa ensinada nas escolas e a língua portuguesa ensinada nas gramáticas é a norma padrão. E todo mundo e toda ocorrência que é diferente dessa norma padrão ensinada é chamada de variação, certo? Aí, quando a gente perguntou lá no nosso grupo, no nosso chat, na nossa interação, a gente perguntou assim, e o que vocês entendem por variação linguística? Aí o Renan colocou assim, no meu ponto de vista, a variação linguística é a diversificação de sistemas de língua, e é isso mesmo. Tem uma forma de usar a língua e as pessoas vão diversificando essa forma, tá? Relação possibilidade de mudança entre seus elementos. E com certeza, a língua muda ao passar do tempo. A língua que nós falamos hoje não é a mesma língua portuguesa falada há 200 anos, tá? Kailane disse, a língua não é falada da mesma maneira por todos. Exatamente. Porque depende muito da região em que a pessoa mora, da idade, do grau de escolaridade da época, e é exatamente isso. As pessoas falam de maneiras diferentes porque elas acabam aprendendo a ouvir e a falar essa língua de forma diferente, certo? Então, nós temos essa explicação aí de Kailane bastante pertinente. A Letícia colocou assim, todas as pessoas têm seu modo de falar, de acordo com a cultura e os costumes do grupo em que convive. Exatamente. Variação linguística é um movimento comum e natural de uma língua, varia principalmente por fatores históricos e também por fatores culturais. Sim. Aí agora nós vamos falar sobre os tipos de variação, tá? Tarsila, eu já entendi que a nossa fala acaba variando, mas quais são os tipos de variação? Varia em relação a que motivos ou a quais motivos? Vamos lá. Tipo de variação número 1 é a variação diatópica. Que palavrão é esse, Pro? Não é palavrão, não. É a mesma coisa de dizer variação regional ou geográfica, tá? O que é essa variação diatópica, regional ou geográfica? Significa dizer, gente, que o espaço em que o falante está inserido, ou seja, de onde ele é, onde ele mora, influencia na forma que ele fala, tá? Leiam comigo aí. São as variedades linguísticas que sofrem forte influência do espaço geográfico ocupado pelo falante. Em um país com dimensões continentais como o Brasil, por exemplo, cada estado tem sua particularidade,
não é? Cada estado tem suas características próprias no que diz respeito à fala. Ô Tarsili, como é que a gente percebe essa forma diferente de falar de um lugar para o outro? Tem duas coisas que revelam isso. O sotaque da pessoa, certo? Por exemplo, nós temos os paulistas que costumam falar porta, carta, né? Do interior do estado de São Paulo, enquanto que as pessoas do Rio de Janeiro gostam de usar bastante o X, né? Para trazer o som dos tipos de variação, né? Tanto o mineirinho, né? Tem um sotaque mineiro, que costuma falar um pouquinho arrastadinho, né? Bucha no final das palavras, um pouquinho, né? Então, assim, quando a gente ouve esse som, a gente já percebe, essa pessoa não é daqui, né? E aí, da mesma forma que os portugueses de Portugal costumam falar, né? Puxando mais os sons consonantais do que os sons vocálicos, nós já vemos que esse português não é o meu, não. Então, assim, o sotaque é um exemplo, um ponto específico de uma marca específica de comprovar de que a variação diatópica existe. As pessoas de lugares diferentes falam de formas diferentes, tá? E o regionalismo, né? São aquelas expressões que só tem naquele determinado lugar. A gente conversou muito sobre isso nos nossos bate-papos no grupo, quando a gente viu que baiano é baiano, né? Tem coisas que a gente só fala aqui na Bahia e só quem é baiano entende. Então, nós temos exemplos inúmeros de regionalismo, certo? Então, ponto número 1, tipo de variação número 1 é a variação diatópica. Ou seja, o falante fala diferente porque está inserido, vive, mora, nasceu em um lugar diferente, tá? De acordo com o lugar de onde ele vai puxar traços linguísticos daquele determinado lugar, tá certo? O segundo tipo de variação é a variação social, tá? Ou também chamado de variação diastrática. Essa variação social, gente, são fatores sociais que interferem na linguagem, tá? Vamos ler juntos e depois eu vou explicar para vocês que fatores sociais são esses. São as variedades linguísticas que não dependem da região, porque a variação regional ou diatópica a gente comentou no tópico 1, né? Depende dos grupos sociais em que este falante está inserido, ou seja, com as pessoas com quem esse falante convive, tá? O que é que eu quero dizer com isso? As pessoas estão divididas em grupos sociais. Por exemplo, professor. Você conhece um professor só de ouvir essa pessoa falar? Tipo assim, isso aí é professor. Fala igual a professor, né? Os surfistas é um grupo social que fala de uma forma específica. Os skatistas é um grupo social que fala de uma forma específica, não é? Além desses grupos sociais, nós temos também fatores sociais importantes. Por exemplo, sexo. O homem fala diferente de mulher. Fala, gente, não tem para onde correr. Homem fala de uma forma e mulher fala de outra. Um exemplo. Não posso falar palavrão aqui na live, senão o YouTube derruba a minha live. Mas eu vou dar um exemplo para que vocês entendam o que eu quero dizer com isso. Quando eu digo que o sexo influencia na forma do falante falar, eu quero dizer que homem fala diferente de mulher. Mulher vem num cara bonito passando na rua. Amiga, pra lá, que gato, meu Deus, que tudo, meu crush, minha vida. Não é assim? Homem olhando uma mulher bonita passar pela rua. Ó pra lá que mulher bonita da diz. E o restante vocês sabem do que é que eu quero dizer, né? É diferente, gente, mas é muito diferente. Então, assim, homem e mulher falam diferente. Isso aí é comprovado cientificamente. Estudos sociolinguísticos comprovam de que a mulher é mais cuidadosa ao falar. A mulher pensa antes de falar. Escolhe mais as palavras. Homem não. Do jeito que vier na cabeça, o homem tá falando, tá?
Então, assim, quando a gente fala de variedades sociais, é isso. Homem fala diferente de mulher. Idoso fala diferente de adolescente. Coloca um adolescente e um idoso para conversar. Tem coisas que o adolescente vai falar que o idoso vai dizer: que é isso, meu Deus do céu, o que essa criatura está falando? E tem coisas que os idosos usam que os adolescentes não sabem nem mais o que é, porque ninguém usa mais hoje em dia. Então, a faixa etária, a idade da pessoa, faz com que elas falem mesmo de formas diferentes, tá? O grau de escolaridade, o nível de escolaridade também faz com que as pessoas falem diferente umas das outras. Gente, quem nunca foi à escola fala diferente de uma pessoa que só fez até o ensino médio, fala diferente de uma pessoa que tem nível superior, tá? Então, grau de escolaridade faz com que as pessoas falem de forma diferente, tá? Então, nós falamos desses fatores sociais todos aqui que a gente está falando da variação diastrática. Nós temos o sexo, homem fala diferente de mulher, a faixa etária, né? Idoso fala diferente de jovem. Nós temos o grau de escolaridade. Quem nunca foi à escola fala diferente de uma pessoa que só fez o ensino médio, fala diferente de uma pessoa que tem nível superior, tá? Os grupos sociais, o skatista fala diferente do surfista, que fala diferente do evangélico, porque os grupos religiosos também têm marcas próprias de linguagem. Se você vê uma pessoa na rua falando, tá repreendido em nome de Jesus, é crente, não é? É uma marca. Então, assim, nós vamos ver que tem fatores sociais que fazem com que os falantes falem de maneiras, de formas diferentes, tá bom? E aí nós temos o uso das gírias, muito utilizado por pessoas que são de uma faixa etária mais jovem, né? Jovens e adolescentes usam mais gírias. E os jargões, que são aquelas palavras técnicas específicas de um grupo social. Os médicos têm seus jargões profissionais, os professores têm seus jargões profissionais, os youtubers e os gamers têm seus jargões profissionais próprios, eles falam palavras que a gente não entende, tá? Então, nós temos esses aspectos importantes a considerar nas variedades sociais ou variedade diastrática, tá? Falamos de 2 tipos de variedade, tá? A 1, que é a regional, e a 2, a social. Tipo de variedade 3 é a variedade histórica ou diacrônica. Como eu falei para vocês antes, a língua muda com o passar do tempo, tá? A língua que era usada no Brasil há 200 anos atrás não é mais a mesma. Então, e como é que a gente sabe disso? Através de estudos diacrônicos, tá? Estudos históricos da língua. A gente consegue perceber que algumas palavras estão caindo em desuso, ou seja, futuramente não vão existir mais, porque ninguém mais vai usar. Quando a gente percebe um idoso falando e usa uma palavra que hoje em dia adolescente nenhum mais sabe qual é, sabe o que significa. Então, assim, nós temos esse exemplo de variação histórica ou diacrônica, tá? Então, são variedades linguísticas comumente usadas no passado, mas que caíram em desuso. Quer ver uma coisa que minha avó usava, mas hoje jovem adolescente não usa mais? Ela chamava sutiã de galifon. Qual é o jovem que vai numa loja de departamentos e pede um galifon? E aí? Ninguém, né? Ou uma outra marca que ela usava bastante era chamar a sandália de percata. Hoje em dia, são poucos os jovens e adolescentes que usam percata e não sandália ou rasteirinha, né? Então, nós temos esses exemplos de variação, né? A variação histórica ou diacrônica. E, por fim, o quarto e último tipo de variação é a variação estilística ou diafásica, tá? Gente, significa o seguinte, é dizer que cada falante fala diferente de acordo com o contexto, tá? Se você está em uma sala de aula ou dando uma aula ou apresentando um trabalho ou numa entrevista de emprego, você vai usar a língua de uma forma.
Mas se você tá na balada, se você tá no paredão, ou você tá conversando com seu crush, ou tá contando um segredinho para sua melhor amiga, o uso da língua vai ser outro. Então, a variação diafásica ou estilística diz o seguinte, que eu uso a língua de acordo com o contexto. Em contextos mais formais, eu uso uma linguagem mais formal. Em contextos mais informais, que eu posso relaxar e falar do jeito que eu quiser, a linguagem utilizada, ela vai ser mais informal, tá? Então, é o contexto que vai dizer qual é a forma de língua escolhida pelo falante, certo? Vamos agora para alguns exemplos. Esses exemplos aqui, meu povo, só um momentinho que eu vou parar esse chat, tá, gente? Eu vou... Vocês estão atrapalhando, tá? Essas pessoas que estão colocando coisas que não tem nada a ver com a live, tá atrapalhando bastante aqui o andamento da live, certo? Então, eu vou sugerir que vocês não postem mais, tá bom? A gente tem mais o que fazer do que ficar ouvindo essas coisas aí que vocês estão postando e lendo essas coisas que vocês estão postando, tá bom? Vaza aí, na moral. Sim, meu povo, continuando. Nós temos aqui, no decorrer das nossas semanas, nós temos alguns exemplos de variação linguística nos seus mais variados tipos, tá? Vamos para alguns exemplos. Nós trabalhamos a poesia de Patativa do Assaré, né? E aí nós trabalhamos essa música aqui, que é o Poeta da Roça. Eu chamo de música porque alguns artistas já usaram, né, como música mesmo. Aí nós temos Sofio das Mata, Cantor da Mão Grossa, Trabalho na roça de inverno e de estio. A minha chopana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Aí a gente, quando trabalhou esse tipo de texto, a gente perguntou que tipo de variação é essa? Por que Patativa do Assaré fala assim? Aí, alguns comentários. Flávia, por exemplo, ele retrata a sua realidade de quem mora no sertão e não tem nenhum acesso escolar. Olha os motivos que fazem com que Patativa do Assaré fale dessa forma. Ele tem baixa escolaridade ou escolaridade nenhuma, de repente, e mora no sertão, né? Em um local, então nós temos aí tanto a variação geográfica quanto a variação social presente aí nesse contexto, né? Cleide também colocou assim, ele fala como é o seu modo de vida e que não teve oportunidade de estudar, exatamente. Rafaela disse que ele é da zona rural, exatamente. Fala da vida da zona rural, da rotina dele, não teve acesso à escola. Olha aí as razões que fazem com que ele fale dessa forma, tá? Vamos aqui para mais um outro exemplo que a gente trabalhou. A gente também trabalhou a música de Bezerra da Silva. A gíria é a cultura de um povo. Aí tem uma parte da gíria que ele fala assim: toda hora tem gíria no asfalto e no morro, porque ela é a cultura do povo. Se liga no papo, maluco, é o terror. Bota fé, compadre, tá limpo, demorou. Sai voando, sente firmeza, tá tranquilo. Parei contigo, contexto, barangue é aquilo. Bezerra da Silva trata que cada localidade, ele fala isso, né? Que no asfalto e no morro tem gíria. E tem expressões que só quem é daquele grupo social conhece, né? Nós trabalhamos isso. Aí aqui, ó, vocês trouxeram alguns exemplos de expressões utilizadas aí na região de vocês. A Alessandra colocou bora embora. Baiano que é baiano sabe o que significa um bora embora, né? Vamos embora, né? É um traço realmente, é uma marca realmente regional, com certeza. Um outro exemplo é o oxente, né? Ou oxoxoxoxoxe, também é um exemplo de variação regional. O problema, ou problema, né? Ou problema, que é um exemplo de variação social. As pessoas que costumam falar dessa forma
Na grande maioria das vezes, são pessoas que tiveram baixa escolaridade, né? O uso de gírias como tamo junto, pode crer, se ligou, na moral. Então, nós temos aí alguns exemplos que vocês trouxeram no decorrer das atividades, tá? Deixa eu ir adiante aqui. O uso de várias palavras diferentes para a mesma coisa. Sacolé, geladinho, din-din, juju, para falar daquele... Aqui, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus e também aí em Castro Alves o pessoal chama de geladinho, né? O pão francês, chamado de pão de sal. O futebol, que chama de baba, né? Em alguns lugares, como em São Paulo, por exemplo, chama de pelada, né? Vamos jogar uma pelada. Então, nós temos aí alguns exemplos de variação regional, tá? Bestagem, massa, oxe, barril, pega visão. Então, nós temos aqui, vocês trouxeram exemplos riquíssimos de variação na região de vocês. Ainda falando sobre variação regional, nós trabalhamos a música de Luiz Gonzaga, o ABC do Sertão, né? Aí tem assim, lá no meu sertão, pro caboclo ler, tem que aprender um outro ABC. O J é Gi, o L é Lê, o S é Si, mas o R tem nome de rei. Então, assim, se a gente pedir para um baiano ou um nordestino falar o alfabeto, ele vai falar A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Mas se a gente pedir para um paulista ou para um carioca falar o alfabeto, ele vai dizer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. É um alfabeto diferente, né? E aí a gente discutiu isso, a gente discutiu essa questão da variação. Sorry guys. A questão da variação geográfica mesmo, no que diz respeito na música de Bezerra da Silva, né? Passar por aqui que meu mouse está super sensível. Então, vamos lá. A gente também trabalhou a música de Mamonas Assassinas, né? E aí tem um trecho da música, a gente fomos no shopping para mod a gente lanchar, e aí a gente pediu que vocês fizessem um meme com essa música. Aí aqui nós temos um meme, Conte a Gente, Conte a Alegria. Olha a imagem das Casas Bahia aí, quem fez foi Joseli, Adriana e Luísa, do 3º ano contínuo. A Minha Felicidade é um Crediário nas Casas Bahia, elas fizeram um meme aí com a música dos Mamonas Assassinas. Aí a gente perguntou, que tipo de linguagem é essa usada nas músicas dos Mamonas? Todo mundo disse que a linguagem é informal. E a pessoa que diz a gente fomos no shopping para mod a gente lanchar, é uma pessoa, como está dizendo Letícia ali no bate-papo, fala assim porque provavelmente tem pouca escolaridade, né? O uso da linguagem formal com baixa escolaridade. Às vezes estudou somente até o fundamental, né? Então, nós temos aí possíveis exemplos. Aí, quando eu falei que ia ter prova, aí eu falei assim, gente, semana que vem a gente já tem avaliação, né? Aí Rayana colocou assim, o tema era a comunicação através da variação linguística, né? Aí Rayana colocou, mas menino, pra que é isso? Aí o colega Webson, aí é biga. E aí eu vou e coloco, me respeite que eu não sou sua parceira. Qual foi a criança que nasceu na Bahia e que nunca ouviu a avó ou a mãe falar essa frase? Acho que não tem nenhuma, né? Aí a Rayana falou, é sobre variação linguística, então tá sussa, né? No sentido de, então tá de boa, olha aqui outra variação, então tá sossegado, né? Quando falamos a respeito de variação linguística. Vamos finalizar aqui. Por que existe variedade linguística se há uma norma padrão? Então vamos lá. A língua tem a norma padrão, certo, gente? A norma padrão é aquela que a escola ensina, certo? É aquela que está lá dentro das gramáticas. É essa norma padrão, é a norma chamada de norma culta, tá? Existe essa norma. Só que nem todo mundo fala dessa maneira, porque ouvi o pai falar de um jeito, a mãe falar de outro, os colegas da rua falando de outro. Então, assim, é mais fácil a gente falar uma língua que a gente ouve do que uma língua que a gente não tem afetividade ou acesso. Até porque o acesso à norma culta
só acontece na nossa vida a partir do momento que a gente começa a frequentar a escola. Só que a gente não começa a aprender a falar só quando a gente começa a frequentar a escola. A gente aprende a falar muito antes. Então, a gente aprende a falar de uma forma e depois vem, né, a gramática normativa apresentada nas escolas dizendo, olha, o padrão é esse aqui. É importante aprender a falar a língua padrão, a língua, né, a língua culta, a norma padrão? Sim, é super importante. Porque quando a gente precisar usar uma língua num contexto mais formal, é essa norma padrão que a gente vai ter que usar para escrever um texto, para escrever uma redação, numa entrevista de emprego, numa apresentação de trabalho. Agora, você está com seu colega, você está com o seu brother, você está com o seu peguete, sua peguete na rua, você não precisa usar a norma padrão, né? Você pode usar a linguagem informal tranquilamente, mas é importante que vocês tenham acesso a essa norma padrão para que quando for necessário vocês façam um bom uso dela. Certo? E aí eu vou finalizar com essa reflexão. Como é que a gente combate o preconceito linguístico? Vocês sabiam que o preconceito linguístico existe, né? Basta uma pessoa dizer assim, a gente vive bastante apertado aqui. Aí a gente torce o bico e diz assim, nossa, misericórdia, como é que fala assim? A gente fomos no shopping para mod a gente lanchar. Nossa, como é que fala dessa forma? Existe preconceito linguístico. As pessoas que falam dessa forma são vistas com preconceito. Aí eu vou provocar vocês. Pode agir dessa forma? O ideal é que não, tá? A gente já viu aqui nessa aula de hoje que cada pessoa fala de uma forma porque aprendeu dessa forma, certo? E aí são vários os motivos. O local que a pessoa vive, a questão do meio social, a faixa etária, o sexo do informante, todas essas questões fazem com que cada indivíduo fale a sua maneira. Então, é importante a gente aprender e entender que, fulano fala assim por esse motivo, tá? Valorizar também que, gente, é a escola que vai ensinar a norma padrão para vocês, certo? É a escola. A escola vai ensinar para vocês a norma padrão e é a escola que vai dizer assim, olha, você vai precisar dessa norma aqui quando você estiver nessa situação. Mas, no dia a dia, use a língua como você aprendeu. E a coisa mais importante de todas, gente, não existe falar errado. Nunca mais falem assim. Ai, fulano fala errado, né? O que é falar errado? Só se fala errado quando você fala e a pessoa que lhe ouviu não lhe entende. Mas se você falou de uma forma, mesmo que essa forma seja diferente da norma padrão da língua, mas você foi entendido, não é falar errado. É somente falar diferente de uma norma padrão. Então, vamos respeitar a forma que as pessoas falam daqui para frente, tá? E usar esse conhecimento a nosso favor. Beleza? Agora sim, nós vamos lá para o chat. Eu vou finalizar aqui a nossa live. E aqui agora eu abro um momento para que vocês possam fazer alguma pergunta, se de repente ficou alguma pergunta sem ser alguma questão sem ser respondida, tá? Momento agora de vocês. E se tiver algum engraçadinho ainda fazendo uso desse canal aqui para falar qualquer bobagem, professora, você é palhaçada essa, viu? Vou te mostrar a resposta do tráfico de anões. Lorena, para mim, tá de boa. Lucas Gabriel, é uma pergunta. O que fez a senhora se interessar pela área de linguagens? Não sei. Sempre fui muito boa em português, aprendi inglês desde cedo. E aí o uso das línguas em geral me fez enveredar por essa área aí das linguagens. Difícil entender aquele tipo de pessoa que tem um tom de fala rápido, muito difícil de entender. É verdade, bem difícil mesmo. O professor foi ótimo. De onde é essa escola? Sério, meu filho? Tu não é nem da escola e tu tá aqui, é? Por isso que tava mandando mensagem nada a ver, né? Peraí que eu vou te tirar daqui da live, viu, gato?
ver se tem mais algum engraçadinho aí. O que te chamou a atenção? Foram ótimas as explicações. Então tá, nenhuma dúvida, né, pessoal? Então tá bom. Semana que vem nós temos a nossa apresentação, que existe uma língua padrão quando ela pode ter variações que nem que... Peraí. Francisco, professora, por que existe uma língua padrão quando ela pode ter variações? Quem se considera normal? Tudo existe variação, Francisco. Existe uma língua padrão, graças a Deus que ela existe, porque já pensou se cada um usasse a língua à sua maneira, não existiria comunicação, né? Então, essa língua padrão existe para que haja uma convenção, né? Mas perceba que não é tudo diferente, mas alguns traços são diferentes. E esses traços linguísticos são diferentes porque a pessoa nasceu em um lugar diferente, porque essa pessoa tem uma faixa etária diferente, é homem ou é mulher, né? Tem pouca ou muita escolaridade, tá certo? Ok? Gente, eu vou finalizar por aqui, então. Dúvidas? Assistam a live. Mais uma vez, eu agradeço a respeito pela atenção de vocês. Muitos aqui participando do grupo. Vocês estão de parabéns pela interação. Só vou pedir... Pronto, a senhora reparou que o português foi derivado do latim. A senhora já reparou que o português foi derivado do latim. O português brasileiro e o português de Portugal não são iguais? Exatamente. Na verdade, as línguas latinas, nós temos o português, o espanhol, o francês, o italiano, o provençal, são línguas latinas. Mas por que o nosso português falado aqui no Brasil é diferente do português falado em Portugal? Porque o português falado em Portugal teve uma história de colonização diferente do português falado no Brasil. Tivemos contatos com língua indígena, tivemos contato com línguas africanas trazidas pelos escravos. Então, assim, a nossa língua é uma língua muito miscigenada e essa mistura de povos e culturas foram trazendo consequências, né? Mudanças mesmo para essa língua. Por esta razão, tá? Ok, galera? Então, assim, estudem, tá? Assistam a live novamente para memorizar os conteúdos. Eu vou finalizar aqui agradecendo a todos pela participação. Muito obrigada.